Meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria Santíssima. Antes de mais nada, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a você que tem nos acompanhado e compartilhado os vídeos, nos ajudando nesse projeto de catequização que tem chegado sim a várias pessoas. Que Deus o abençoe. No vídeo anterior, nós colocamos a homilia do Padre Mateus, explicando de forma muito coerente e bem embasada na história da igreja sobre a instituição da Eucaristia e seu avanço, a forma de comungar dentro da Santa Igreja desde o princípio, não é isso? Nos vídeos anteriores também, a própria homilia, nós já começamos a traçar essa linha histórica, né? E o Padre Mateus, em sua homilia na Quinta-feira Santa, dia em que Jesus institui a Eucaristia, ele traz elementos importantes, muitas vezes desconhecidas pelo leigo, né? E hoje nós vamos apenas fazer algumas complementações a que o padre já disse. Eu aproveito para pedir, antes de mais nada, que você se inscreva no canal, que você dê o like, comente, né? E compartilhe em grupos de WhatsApp, para amigos, mas principalmente para aquelas pessoas que precisam escutar essa verdade, tá certo? Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição os links desses vídeos para que você possa assisti-los e entender o contexto de tudo que nós estamos falando aqui hoje, tá certo? Então vamos lá. Enfim, após quase 1.200 anos de tradição, de comunhão na boca, nós chegamos ao século XX. É o século onde tudo que é de pior emerge na sociedade. Emerge das sombras para assolar o mundo. É o século da Primeira e Segunda Guerra Mundial, do fascismo, é o século do nazismo, do comunismo, dos grandes genocídios, do avanço do terrorismo islâmico, das ideologias macabras, como o feminismo e a ideologia de gênero, o século onde prospera a chamada revolução sexual, né? O século onde a eutanásia e o aborto começam a ser pautados como direitos do cidadão. O século onde o satanismo sai das sombras para cooptar seguidores e se alastra pelo mundo todo, né? Se colocando de modo visível ao público. Nós vemos hoje vários influenciadores se colocando como satanistas. E esse movimento começa no século XX. Enfim, é o século mais problemático de todos os tempos. E foi justamente nesse século que nós vimos o surgimento da teologia da libertação, que foi e é utilizada para atacar o corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, através de uma teologia revolucionária que pretende a dessacralização de tudo o que é sagrado. Só uma pequena observação: a teologia de libertação é um assunto muito profundo e complexo, né, que nós precisaremos conversar em vídeos futuros para que nós possamos compreendê-la bem e para que consigamos identificá-la quando estivermos diante dela. Mas para apenas para que nós possamos nos situar, a teologia de libertação é uma fusão entre o marxismo e a teologia católica. Mas os teólogos da libertação utilizam a teologia católica apenas como sustentação para a revolução, colocando o marxismo acima da teologia católica. Veremos que a tentativa de Lenin e Stalin em abolir a religião não deu certo. E Gramsci, né, lá no início, depois apoiado pela Escola de Frankfurt, entendendo a necessidade do ser humano pelo transcendente, ele resolve dar toques revolucionários, incentivando a modificação da teologia até a implementação do pensamento marxista dentro da própria igreja. Só que a teologia católica e o marxismo é o mesmo que água e óleo, ou seja, não se misturam. E daí
foi preciso criar uma forma de agitar esses dois ingredientes para que eles pudessem se misturar e permanecer unificados até que a revolução atingisse o seu objetivo. E a teologia da libertação é o fruto desse agitar, que consiste em uma espécie de reinterpretação ou ainda uma reinvenção da teologia católica, com o objetivo de esvaziar essa rica teologia de todo o seu conteúdo místico e espiritual, retirando o sagrado e o transcendente e colocando no seu lugar conteúdos humanos, voltados apenas para o social, pregando uma suposta antecipação do paraíso aqui na Terra. Mas nós falaremos com mais precisão desse assunto em vídeos futuros que nós iremos fazer, tá bom? Pois bem, e na década de 60, essa teologia revolucionária começa o seu ataque contra o Santíssimo Sacramento, se aproveitando da reforma litúrgica empreendida pelo Papa Paulo VI. Naquela oportunidade, 4 conferências episcopais se aproveitaram dessas mudanças para implementarem, sem a devida autorização de Roma, a comunhão na mão. E essas conferências episcopais são as seguintes: Alemanha, Holanda, Bélgica e França. E sabe o que mais chama atenção? É que essas conferências episcopais são de nações em que o protestantismo estava bastante arraigado, estava bastante enraizado. Os protestantes daqueles locais já tinham como hábito utilizar a hóstia e o vinho como uma espécie de comunhão, né? E esses elementos eram colocados nas mãos das pessoas, assim como é feito hoje na Igreja Católica. Só que essas conferências episcopais, elas aprendem essa nova forma de comungar e, desejando imitá-los, colocam em prática essa tal alteração sem a devida consulta de Santa Sé. Só um parênteses, para que não fique perdido isso. Essa espécie de comunhão dos protestantes é o que eles chamam de ceia. Mas ela não possui valor nenhum, já que não possuem os elementos necessários para serem consagrados como corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como é feito na Igreja Católica. Aliás, eles nem acreditam na transubstanciação, né, como nós cremos. Então, uma forma de ceia que eles fazem, só que eles fazem com a hóstia e o vinho. E eles distribuem as hóstias, essas mais tradicionais, essas igrejas protestantes mais tradicionais, distribuem as hóstias nas mãos dos protestantes, daquelas pessoas que estão ali participando. Enfim, se você não acredita nisso, procure no YouTube a liturgia luterana tradicional ou a anglicana, que você vai ver eles distribuindo a hóstia nas mãos das pessoas, tá? Então perceba que os protestantes comungam da mesma forma implementada por aquelas conferências episcopais e que hoje se disseminou pelo mundo. E aí a Santa Sé, ela toma ciência que aquelas conferências episcopais haviam implementado a comunhão na mão sem qualquer autorização, né, de Roma, e o Papa se posiciona totalmente contrário a essa nova forma de comungar. Em 1965, o Papa Paulo VI, através de um dos responsáveis pela reforma litúrgica, o Monsenhor Aníbal Bonini, ele escreve para a Conferência Episcopal da Holanda, demonstrando a sua total contrariedade contra essa nova forma de comungar, que era praticada naquele território. E essa carta está num livro intitulado A Reforma Litúrgica, né, de autoria do próprio Monsenhor Bonini, e ela diz o seguinte: o Papa não considera oportuno que a sagrada partícula seja distribuída na mão e tomada pelos mesmos fiéis e roga vivamente
para que a conferência dê as disposições oportunas para que se volte em todas as partes ao modo tradicional de comungar. Então veja, a primeira manifestação e determinação do Santo Padre, o Papa Paulo VI, foi no sentido de que as conferências episcopais retornassem à tradição e voltassem a comungar na boca. Mas, como é de costume daquelas conferências episcopais, até hoje, rebeldes, aqueles bispos e padres simplesmente ignoram a determinação do Papa e continuam a ministrar a comunhão na mão, né? Desobediência. E essas conferências episcopais continuam na sua tentativa de implantação da comunhão na mão, encaminhando pedidos reiterados para a Santa Sé para que ela autorizasse essa forma de comungar. E todos esses pedidos naquela oportunidade foram recusados. Mas, novamente, as mesmas conferências episcopais, rebeldes, não se dobram à decisão de Roma e continuaram a ministrar a comunhão na mão. Mais uma vez, desobediência. Pois bem, vendo que as 4 conferências episcopais insistiam nesse erro, o Papa Paulo VI determina que seja feita uma consulta aos bispos do mundo todo, para que ele pudesse entender o que o episcopado do mundo inteiro achava dessa postura intransigente adotada pelas conferências rebeldes, pelas 4. Nessa consulta foram feitos 3 questionamentos, né? Vamos ver cada um deles, tá? O primeiro questionamento diz o seguinte: você acha que deveria ser ouvido o desejo de que, além da forma recebida pela tradição, também fosse permitido o rito de receber a Sagrada Comunhão na mão? O segundo questionamento: aprova experiências anteriores com este novo rito e em pequenas comunidades com o consentimento do ordinário local? E terceiro questionamento diz assim: você acha que os fiéis, depois de uma preparação catequética bem ordenada, receberão de bom grado este novo rito? Então, em resumo, o Papa pede para perguntar aos bispos, né, do mundo todo, se eles concordavam com essa nova postura de comungar na mão, né, e se fosse feito um teste em locais pequenos, né, em dioceses pequenas, se seria válido. Né? E de forma bem massacrante, os bispos do mundo inteiro respondem aos 3 questionamentos com um enfático não. Só para você entender o que é isso, o que isso significou, pegando os votos sim e não, e excluindo os votos inválidos e outras respostas, né? Que reunidos os votos inválidos e outras respostas somam cerca de 3%, mostra-nos que 63% dos bispos do mundo inteiro entenderam por não admitir a comunhão na mão. Entenderam por não permitir que a comunhão seja entregue na mão dos fiéis em nenhuma hipótese. Então, diante das respostas dadas, fica bem claro que a grande maioria dos bispos acreditava que, de forma alguma, repito, a forma de comungar devia ser alterada. E que, se o fosse, essa mudança seria ofensiva, tanto para a sensibilidade como para a espiritualidade daqueles bispos e da maioria dos fiéis. Diante desses números apresentados e da resposta enfática dos bispos, o Papa Paulo VI ele toma uma decisão, né? E essa decisão ela encontra-se disposta no tomo 3 do livro Inquiridium Vaticano,
né, que é um compêndio de documentos oficiais da Santa Sé. E lá nesse livro Inquiridium Vaticano, no número 1281, diz assim, preste bem atenção no que fala. Assim, tendo em conta as advertências e conselhos daqueles que o Espírito Santo nomeou bispos para governar as igrejas, pela gravidade do assunto e pela força dos argumentos apresentados, o Supremo Pontífice não considera oportuno mudar o modo há muito estabelecido de administrar a Sagrada Comunhão aos fiéis. Por conseguinte, a Santa Sé exorta veementemente os bispos, os sacerdotes e os fiéis a que se submetam diligentemente à lei já em vigor e novamente confirmada, tendo em conta tanto o julgamento da maioria do episcopado católico, quanto a forma utilizada pelo rito atual da Sagrada Liturgia e, finalmente, ao bem comum da Igreja. Então, o Papa não admite a nova forma de comunhão e determina que todos os bispos, padres e fiéis voltem à forma tradicional de comungar. Mas aquelas conferências episcopais obedecem o Papa? Mais uma vez, a resposta é não. Continuaram a distribuir a Santa Eucaristia nas mãos dos fiéis. Mais uma vez, desobediência. Então, o que acontece? Vendo que aquelas conferências episcopais eram desobedientes e não voltavam atrás, nessa obstinação em manter o erro, a Santa Sé resolve dialogar com aquelas conferências episcopais rebeldes. E aqui é um ponto que eu considero equivocado, já que a própria história da Santa Igreja mostra que não é possível dialogar com o erro. Mas, antes de tudo, deve-se combater os erros. Veja, combater os erros e não as pessoas. Então, o Papa ele permite às conferências episcopais instituir a nova forma de comungar, desde que seja aprovado por 2/3 dos bispos daquela conferência, por voto secreto, e após a análise minuciosa da Santa Sé, se essa a autorizasse a implementação. Ou seja, 2/3 dos bispos votando a favor, mais análise e mais autorização da Santa Sé. Essa foi uma tentativa de impor barreiras a essa nova forma de comungar, né? Foi a forma que o Papa encontrou de coibir a nova forma de ministrar a comunhão. É isso? São as cláusulas de barreira. Só que, infelizmente, nós sabemos que não deu certo. Não é isso? Agora veja. Além da necessidade da aprovação da nova forma de comungar por parte de 2/3 do episcopado e da submissão do pedido à aprovação de Roma, o Papa ele impõe que, mesmo assim, a comunhão na boca jamais deveria ser retirada. Ou seja, se um bispo apenas daquela determinada conferência episcopal quisesse manter a forma de comungar na boca e de joelhos, né, essa forma tradicional deveria ser mantida na sua diocese, sem qualquer tipo de interferência dos demais bispos. Além disso, ficou decidido também pelo Papa que, mesmo que todos os bispos de uma determinada conferência episcopal quisessem implementar a comunhão na mão, se o fiel quisesse receber de joelhos na boca, ninguém poderia impedir. Então, essa forma de comungar, ficou claro pelo Santo Padre, que essa forma de comungar constituía-se um direito do fiel. Mas aí o que acontece? Daquelas poucas conferências episcopais, o erro foi se alastrando pelo mundo todo,
E outras conferências foram também fazendo suas respectivas votações e pedindo as autorizações a Roma. E em algum tempo essa prática já estava generalizada no mundo, principalmente o mundo ocidental. Algumas conferências aprovando antes, outras depois, mas a esmagadora maioria das conferências episcopais possuem este indulto hoje, né? Ou seja, uma autorização para que a comunhão na mão seja possível. E tudo isso se deve a um plano coordenado entre as conferências episcopais progressistas e a mídia também progressista. E principalmente a mídia, ela assume o encargo de tentar minar a Santa Igreja através de atos que buscam a dessacralização do que é mais sagrado para nós, né? E essas conferências episcopais hoje são conhecidas como pelas suas rebeldias, né? Pela tentativa de mudar o próprio catecismo. Não é isso? Tudo isso mostra que a comunhão na mão não é a regra, mas sim uma exceção concedida pela Santa Sé, através de indultos, né? Que começaram com uma insistência obstinada de algumas conferências episcopais rebeldes, repito, que constantemente desobedeciam a Roma nas suas determinações. E veja, o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, de forma clara, sempre evidenciaram que a regra é receber a comunhão na boca, né? E que a comunhão na mão ela é uma exceção que traz e sempre trouxeram problemas. Inclusive, algumas conferências episcopais tentaram impedir que a comunhão na boca acontecesse, aproveitando-se da última pandemia, né? E fizeram solicitações à própria igreja, à Santa Sé. E a resposta da Santa Sé foi não. Mesmo diante desse problema global, a comunhão na boca deveria continuar a ser regra e um direito do fiel. Mas o que a gente viu durante essa pandemia? A distribuição obrigatória, né? Tanto bispo como padre obrigava a pessoa a receber na mão. Não é isso? Inclusive é um absurdo de pegar a partícula com foge o nome agora, aquele garfozinho de pegar a carne, né, em churrascaria. Verdadeiros absurdos. Agora fica a reflexão. Sabendo você de todo esse problema relacionado à comunhão na mão, ficando claro que essa forma de comungar vem de uma constante desobediência por parte das conferências episcopais, que resolveram enfrentar a Santa Sé nessa obstinada intenção de mudar a forma de comungar. Fica a pergunta, mesmo diante de todas essas informações, você ainda quer comungar de pé e na mão? Mesmo observando que todos os papas ministram e ministraram a comunhão na boca dos fiéis, você ainda quer comungar de forma diferente, ou seja, de pé e na boca? De pé e na mão, aliás? Se a resposta for sim, irmão e minha irmã, sinto muito, você está aderindo à mesma desobediência daquelas conferências episcopais e está trazendo riscos de profanação ao corpo santo de Cristo. É bom lembrar que a instrução Redemptionis Sacramentum é bem clara ao dispor que o bispo pode proibir a comunhão na mão a qualquer momento, né, em sua diocese. E o padre pode proibir em sua paróquia se houver um mínimo de receio de profanação dessas sagradas espécies, como, por exemplo, o receio de que partículas caiam ao chão e sejam pisoteadas, né? Então, meu irmão e minha irmã, isso é tudo que a gente tinha de falar aí sobre as formas de comungar, né? Este é o último vídeo dessa série, né? E eu espero que você tenha gostado e que essas exposições tenham de algum modo mostrado a verdade e tenha te convencido de que a melhor forma de comungar é de joelhos na boca. Mas caso você ainda queira comungar de pé,
Quando estiver diante de nosso Senhor Jesus Cristo, faça a devida reverência, né? Faça uma inclinação profunda, né, diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daquele que entregou até a última gota do seu preciosíssimo sangue para nos salvar das amarras do pecado e que abriu para nós as portas do céu. Caso você tenha alguma dúvida, comentário, algum ponto de discordância, por favor, utilize o campo dos comentários, deixa aqui a sua pergunta, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu elogio ou crítica. Um grande abraço a todos e viva Cristo Rei!